Muito boa noite. O esforço extraordinário de todas as portuguesas e de todos os portugueses ao longo destes 2 meses permitiu-nos chegar hoje, como previsto, ao momento em que, com segurança, podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa. É um plano que prevê uma reabertura a conta-gotas. As duas perguntas que, obviamente, os portugueses colocam é, em primeiro lugar, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? E a segunda é, porquê é que a reabertura tem de ser tão cautelosa? Quanto à primeira pergunta, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? Os dados são muito claros. Nós estamos hoje, felizmente, já abaixo de um número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, claramente abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como a aceitável. Hoje temos um nível de novos casos por 100 mil habitantes de 105, francamente abaixo dos 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Segunda pergunta, porquê é que temos que o fazer com toda a cautela? Porque se hoje estamos muito melhor do que estávamos há 2 semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro, quando decretámos o primeiro estado de contingência, e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas essa abertura tem que ser uma abertura prudente, cautelosa, gradual, como eu disse, a conta-gotas. Por isso, regras gerais que temos de aplicar. Em primeiro lugar, até à Páscoa, manter o dever geral de confinamento como aquele que tem vigorado. Em segundo lugar, manter a proibição de circulação entre concelhos nos próximos fins de semana, também no fim de semana e também na semana anterior à Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, para garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento. A abertura terá um calendário que resulta da avaliação de risco de cada uma das atividades e da sua correlação com o risco da pandemia que o conjunto de especialistas do Instituto Nacional de Saúde Pública e da Escola de Saúde Pública, da professora Raquel Duarte e do professor Óscar Felgueiras vieram a definir e com base no qual o Governo tomou as decisões. Temos, por isso, um calendário de reabertura que se inicia a 15 de março e que se prolonga até ao dia 3 de maio. Na próxima segunda-feira, 15 de março, gostaria de destacar as seguintes atividades que podem reiniciar-se. Primeiro, e que diz respeito às crianças, a reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo. Em segundo lugar, e no que diz respeito à atividade comercial, voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias. E também podem ser retomados as atividades de cabeleireiro, barbearia, manicures e similares. 15 dias depois, dia 5 de abril, poderão então reabrir as escolas do segundo e do terceiro ciclos, poderão abrir as lojas
com porta para a rua até 200 metros quadrados e com atendimento ao público. Poderão abrir as esplanadas de restaurantes, cafés, pastelarias, não devendo ser possível ter mais de 4 pessoas em conjunto, e reabrirão também os museus, os monumentos, galerias de arte e outros equipamentos desta natureza. 15 dias depois, a 19 de abril, será a vez de abrir o ensino secundário e o ensino superior, os teatros, os auditórios, cinemas e outras salas de espetáculo, as lojas do cidadão e os restaurantes, cafés e pastelaria voltarão a poder ter serviço de mesa no interior, limitados a 4 pessoas e a 6 pessoas nas esplanadas. Passarão também a ser possíveis eventos no exterior sujeitos à lotação definida pela Direção-Geral de Saúde e poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lotação dos respectivos recintos. Finalmente, a 3 de maio, os restaurantes, cafés, pastelarias poderão ter serviço de mesa até 6 pessoas no seu interior e poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores sujeitos à lotação da Direção-Geral de Saúde e as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter aí uma lotação de 50%. É por isso um processo gradual para o conjunto das atividades que temos mantido encerradas e que está, obviamente, sujeita sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco que adotamos. Essa avaliação de risco tem por base 2 critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas. Por um lado, e no eixo vertical, o número de casos novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Por outro lado, no eixo horizontal, a taxa de transmissibilidade medida através do famoso R, que nos tem acompanhado desde o início desta pandemia. Este é um nível de risco bastante exigente relativamente àquele que adotámos no passado. No passado, como se recordam, o risco extremo estava nos 960 e o risco moderado estava nos 240, pois aquilo que era o limite mínimo é agora o limite máximo, dos 240, e as medidas terão que ser revistas sempre que ultrapassarmos o número de 120 casos por dia, novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou sempre que o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1. Ao dia de hoje, nós estamos com 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias e temos, com o índice de ontem, um R de 0,78. É por isso um ponto sensivelmente correspondente a esta cruz que aqui temos assinalado. Aquilo que iremos ver e medir cada 15 dias, ou se quiserem até de 2 em 2 dias, porque o R é calculado de 2 em 2 dias, é como é que evolui esta cruz. Se esta cruz evoluir no sentido descendente, significa que o risco da infecção está a diminuir e, portanto, podemos estar confortáveis com as medidas que adotamos e podemos mesmo pensar em poder alargá-las. Conforme vamos evoluindo para um maior índice de transmissibilidade, significa que temos de tomar medidas cautelares para impedir que a degradação, que a situação da pandemia se degrade, e se subirmos também acima dos 120, ou seja, um maior número de casos, significa que a situação também se está a degradar e temos que tomar medidas. Há a situação em que não podemos excluir, em que tenhamos um nível de novos casos
superior a 120 e um nível de transmissão superior a 1, e então entramos nesta zona vermelha, que implica não só não podermos progredir, mas como termos de adotar medidas de regressão relativamente a este calendário que hoje temos aqui anunciado. Queria terminar com uma palavra de solidariedade para com todos aqueles que nesta terceira vaga perderam as suas vidas, as vidas dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus entes queridos, aqueles que sofreram duramente a doença, aqueles que ainda estão hoje internados. Uma palavra de grande solidariedade para o esforço extraordinário que os profissionais de saúde foram sujeitos ao longo destes 2 meses, e uma palavra geral de solidariedade para com todas e todos os portugueses que, com o seu sentido cívico, nos permitiram chegar a um momento em que podemos de novo olhar para a reabertura da sociedade com segurança e com confiança. E dizer o seguinte: o que vai acontecer a partir de agora, desde o primeiro dia da pandemia, depende de todos nós. Da forma como mantivermos a disciplina individual, do uso da máscara, da higiene das mãos, do distanciamento físico, de evitar os ajuntamentos, do cumprimento escrupuloso das regras. Se assim não for, não só não vamos poder manter-nos nesta zona onde progressivamente vamos continuar a reabrir a sociedade, como podemos entrar naquelas 2 zonas amarelo de risco, onde temos de paralisar a nossa evolução, ou pior ainda, atingir a zona vermelha, onde temos de andar para trás. Da nossa parte, adotamos um programa que é um programa muito conservador, a conta-gotas, de forma a não corrermos riscos excessivos. Sabemos bem que esta estratégia, sendo prudente do ponto de vista da saúde pública, significa sacrifícios acrescidos, sobretudo para as empresas, para aqueles que vivem do seu trabalho, e um peso acrescido sobre o futuro da nossa economia. Julgamos que, como sempre, a vida, a saúde, são os bens que temos que colocar em primeiro lugar e que tudo temos que fazer para salvaguardar. E se fomos capazes nestes 2 meses de cumprir e alcançar resultados tão notáveis, em que depois temos chegado a ser, durante alguns dias, os piores do mundo, conseguimos ser aqueles que temos um menor número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias da União Europeia. Agora o que temos que fazer é manter esta trajetória, não estragar aquilo que conseguimos já alcançar, de forma a podermos ir retomando com segurança a normalidade possível das nossas vidas. Estas medidas, naturalmente, serão acompanhadas simultaneamente da execução do programa de vacinação e, por outro lado, da nova estratégia de testagem que visa aumentar significativamente o número de testes a realizar, para não nos limitarmos a testar quem teve um contato de risco ou quem, por se sentir sintomático, está a ser testado, mas para irmos à procura dos assintomáticos desconhecidos que temos que procurar identificar, isolar, conhecer o seu universo de contactos, de forma, através do rastreamento, poder também isolá-los e assim estancar a pandemia. Mas vacinação, rastreamento e testagem são instrumentos complementares. O essencial, como sempre, é o comportamento individual de cada um de nós e, por isso, como até hoje, continuo a contar plenamente com cada portuguesa e com cada português. Muito obrigado.